A gente vai utilizar essa largura do quadril, né, esse centro, como a referência para puxar essa linha do esqueleto estilizado aqui, que é uma linha e a localização das rótulas por pontos. Então, essa mesma distância que a gente tem aqui, que é de 1,7, a gente vai colocar aqui na linha 0, ó, 1,7 no total. Essa estruturinha aqui, a gente vai traçar uma reta ligando lá, ó, ela fica paralela com o eixo Y, é o esqueletinho da perna, do membro inferior. Então, a gente tem essas 5 cabeças, quase 5 cabeças, para fazer a parte das pernas. Então, esse é o diferencial do croquis de moda, que a gente começa a perceber que, na verdade, o tronco e a cabeça são muito parecidos com o cânone grego, né? O cânone utilizado para representação de um corpo real. Mas o que vai alongando mais, a princípio, são as pernas, né? Então, aqui a gente vai estabelecer que na linha entre o 0 e o 1, né? Ou seja, na primeira cabeça aqui, a gente vai marcar a metade dessa altura, metadinha. E aqui a gente vai ter centralizado a rótula do tornozelo. Antes de eu desenhar a rótula do tornozelo, eu preciso localizar ainda o joelho. Então, entre o quadril e o tornozelo, a gente vai ter, ó, entre a linha do quadril e a linha do tornozelo, tem quase 14 centímetros, né? Então, a gente vai ter o joelho aproximadamente na metade, aqui, ó, no 7. Então, o que eu propus no método, né? Só para vocês entenderem como que eu localizo a metade, né? A gente tem a cabeça 3, então eu divido essa parte da cabeça 3 em 4 partes iguais. Ou seja, o nosso joelho vai ter a mesma proporção da rótula do ombro, ok? Então, se eu divido em 4 partes iguais, significa que vai ter 75. E aqui para baixo, também vamos ter 75. Então, o joelho, ele vai ter esse primeiro 1/4 aqui. E o joelho, ele vai ficar localizado nesse primeiro 1/4. Que o joelho, ele utiliza esse 1/4, né, da cabeça 3. E ele é igual à rótula do ombro. O tornozelo, ele vai ser 20% menor que o joelho. Então, se aqui, né, a gente tem 0,75, né? Aqui a gente vai ter o tornozelo com 0,6. Então, aqui a gente vai ter, ó, a largurinha do joelho ali no quadril e a largurinha do joelho ali na pontinha do quadrado da virilha. A gente vem para a parte da perna, né? Então, aqui a gente observa que nós temos 1, 2, 3, 4 divisões. Então, a gente vai ter entre a terceira e a quarta aqui, a panturrilha. A panturrilha, ela é importante para que a gente entenda que essa perna, ela faz o joelho dela dar uma aumentadinha no volume e vai até o tornozelo. Então, a panturrilha vai usar 1/3 do módulo.
Ou seja, a panturrilha vai ter 1 centímetro de diâmetro, né? Se eu tenho a cabeça com 3, a linha com 3, 1/3 é 1 centímetro. Então, entre a subdivisão 3 e 4, você põe um pontinho para não se confundir e vai gerar um raio de meio centímetro em cada direção e vai projetar a panturrilha. Então, agora, ó, da lateral da panturrilha, a gente vai ligar lá no joelhinho. Lá no joelhinho. A parte interna da mesma maneira. Sempre na metade do círculo do joelho e a metade do círculo da panturrilha, que é o ponto mais largo do círculo. Então, aqui a gente já tem a panturrilha. Agora, a panturrilha vai ligar ali no tornozelo. E aí, faltou só o quê? O pé. O pé, ele tem a largura de metade, meia face, tá? De meia face, meia cabeça. Eu tenho 2 centímetros, né? A largura do pé é 1 centímetro. Muito bem. Então, a largura, a gente vai ter esse pé representado por um trapézio. A gente centraliza nessa linha que é o esqueletinho, ó. Se você quiser, né, você até pode passar já aqui agora. Eu vou usar aqui na linha do seio, essa estruturinha verde, que aqui é como se fosse a parte do robozinho, tá, gente? A panturrilha a gente não precisa, mas também poderia ser verde, porque o seio é círculo e a panturrilha é círculo, mas não são pontos de articulação, como o ombro, joelho e tornozelo, né? Então, a gente usa a cor vermelha para identificar os pontos de articulação. E aí, o que a gente percebe também? Que a gente tem essa linha do eixo Y, né? Que a gente pode usar o vermelho também e ligar aqui o esqueletinho, que ela já representa também o encontro desse esqueletinho ali com o eixo Y. Então, é o centro da frente, o centro da costa. Então, eu gosto de juntar cabeça, tronco e pernas. Agora, a gente vai fazer a estrutura do braço, tá? Então, aqui a gente vai, quando a gente para, né, tá estático na pose de descanso do corpo, estática, frente e costa, a gente não fica com o braço colado no quadril. Então, quando a gente vai projetar a roupa, quando vai projetar o corpo, a gente evita, né, colocar braço por cima do tronco, enquanto não tiver o domínio legal aí do desenho, da compreensão desse corpo. Então, aqui a gente vai deixar 1/2 centímetro de distância do quadril para cada lado, tá? Para que a gente consiga fazer o tracejado, ó, dessa linha que vai ser o esqueleto do braço, tá? Então, esse é o ponto central. Eu deixei 1/2 centímetro de distância para ele não ficar colado. Pode ser até um pouquinho mais, se quiser, 0,75. E aí, eu vou trazer essa linha paralela a Y até a linha 4. Porque isso aqui, ó, é braço. Até do começo, né, do topo do ombro até a linha 5 são os braços. Da linha 5 até a linha 4 são as mãos, tá? Então, aqui, ó, paralelo, então eu alinho, vou esquadrar, trago a mão até ali na linha 4. Então, a gente viu que as rótulas de ombro têm relação com as rótulas do joelho, são as mesmas, né? Que o tornozelo, ele tem uma medida um pouquinho menor, né? Então, é 0,6, 0,75. A rótula do cotovelo, a gente vai ter aqui, ó, na linha 6, que é o cotovelo, ele é paralelo a esse ponto da cintura.
Da linha 6 para cima, a gente vai ter o cotovelo. Então, a rótula do cotovelo é igual à rótula do tornozelo, tá? Então, ele vai ter 0,6. Então, eu vou acompanhar, ó, nessa linha do esqueletinho, vou marcar 0,6 para cima, vai ter 1, 2, 3. Aqui do outro lado, da mesma maneira, ó, 0,6 para cima. E 0,3 para cada lado. Eu tenho 6 milímetros de diâmetro, né? Eu vou ter um raio de 0,6. Então, esse cotovelo, ele vai conectar lá com o braço, ó, lá em cima com a rótula do ombro, mas com cuidado, ó. Eu vou com a linha cheia até onde ele esbarra aqui no seio. Do seio para cima, você pode deixar só um tracejado discreto, tá? Por quê? Porque sempre o tronco tá na frente. O braço é como se ele entrasse nessa parte do tronco. O punho. Então, ele vem da linha 5 para baixo. E qual é a proporção dele? Ele é menos 40% do ombro. Então, vai dar aproximadamente meio centímetro, tá? Então, aqui a rótula do pulso, ela vai ficar alinhadinha com a altura da virilha. Isso mesmo. Então, aqui a gente tem como, né, colocar 0,25 de raio e projetar esse pulso para cada lado bem certinho. Então, aqui a gente coloca um vermelhinho no cotovelo e no pulso. E o antebraço, assim como a panturrilha, a gente tem, né, essa partezinha, ó, ela tem o cotovelo, daí parece que ela dá uma aumentadinha e vai para o pulso, que é mais magrinho. Então, essa aumentadinha, né, a gente vai utilizar a rótula do ombro como referência nessa primeira linha de divisão aqui, ó, alinhado com a cintura, a base aqui do círculo da cintura, a gente vai colocar um círculo de 75. Então, 35 para cima, 35 para baixo, para cada lado. Daí o antebraço vai até o pulso. Lá no antebraço até o cotovelo. E aí faltou o quê? A mão, né? Faltou só o detalhe da mão. Então, essa mão, a gente tem essa altura de 3 centímetros, a gente pode dividir ao meio. E a largura dessa mão, ela vai ter a largura também do ombro, né? Então, 0,75 eu utilizei. Que a gente fica com a mão nessa posição, a gente não fica com a mão espalmada, né? A posição natural do corpo, a gente fica com as mãos dessa maneira. Então, como se essa largurinha aqui a gente estivesse representando nesse momento. Aí fica um trapézio para cima, vai ligar ali no pulso. E a parte da base da mão, eu faço ela um pouquinho menor. Então, se o pulso tem 0,5 aqui, eu joguei um 0,4, que é a base do trapézio invertido, aqui espelhado, que é como se a gente tivesse com a mão assim. Então, é só para a gente ter a estrutura para poder esculpir depois os dedos ali também. Então, aqui eu vou só rapidamente passar o nanquim. E aí, esse nanquim a gente passa nas partes, né?
Ó, a cabeça, então faço o lado direito e o lado esquerdo. Então aqui eu estou respeitando exatamente as linhas que foram projetadas milimetricamente. Então, ó, cabeça, pescoço. Aqui eu já vou fazer o detalhe, gente, ó. A gente precisa, acabou a rótula do ombro, aí você começa a traçar o nanquim preto para identificar o tronco. Daqui, ele fica com essa carinha mesmo, toda de robozinho. Virilha. E aí aqui, ó, a virilha, ela vai ligar em uma curva, passando aqui por esse centro, ó, na metade quadradinho, até ali. Então, nessa linha nós temos 1, 2, 3. Nessa segunda subdivisão, né, a gente tem esse tracejado aqui dessa linha do quadril, porque separa o que é tronco e o que é coxa. As linhas mais alongadas, você pode usar régua também, tá? E aqui, ó, do seio, eu começo a traçar com o nanquim, tá? Eu não venho lá do ombro, na parte interna, eu venho da parte do seio. Porque senão fica tudo muito confuso. Então, aqui, ó, da linha do ombro, a gente tem essa parte da estrutura óssea que fica mais aparente, ó. Eu utilizo o centro aqui, né, da rótula do ombro como referência para conseguir saber aonde fazer essa divisão. Então, esses pequenos sinais, ó, da cintura até a base do círculo da cintura, na metade é onde eu coloco o umbigo. Então, agradeço a atenção de vocês.